Deus abençoe a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 2. Ou melhor, capítulo 3. Desculpa, o 2 é que a gente vai iniciar. 3, de 21 até o 31. Porém, já fiquem cientes que nós não vamos até o 31, nós vamos até apenas o versículo 24, dentro daquilo que nós temos colocado como proposta para a manhã de hoje. Nós vamos falar do tema principal das Escrituras, na apresentação daquilo que nós temos em relação ao Evangelho. É falar sobre o que Cristo fez pelas nossas vidas. Antes de qualquer questão, vale a gente voltar um pouquinho. Lembra que Paulo começa no capítulo 1, chamando a atenção de que, olha, o Evangelho se descobre de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé, o justo viverá da fé. E é interessante que após essa proclamação, após esse enunciado que o apóstolo Paulo faz, ele chama a atenção nos versículos 18 até o capítulo 3, versículo 8, sobre algumas situações que o homem vivencia. Tecnicamente, é como se fosse o lado sombrio de Romanos. Porque em momento nenhum o apóstolo Paulo fala de uma coisa benéfica, uma coisa boa. Em momento nenhum o apóstolo Paulo menciona uma coisa que venha chamar a sua atenção e falar assim, nossa, como que eu sou bonzinho. Não. Capítulo 1, a ira de Deus se manifesta, versículo 18. E aí ele enumera as razões pelas quais a ira de Deus se manifesta. Chamando a atenção no versículo 24 ao versículo 32, de que, olha, Deus entregou a humanidade a essa situação, Deus entregou a humanidade àquela situação, Deus entregou a humanidade a tal realidade. É interessante porque quando a gente olha para esse aspecto, o apóstolo Paulo então inicia no capítulo 2 chamando a atenção, você que está aí achando que é indesculpável, porque você segue uma religião, porque você segue um segmento, você também é tão culpado quanto. E aí ele vai enumerar então do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 16, as razões porque todos estão envolvidos nessa situação chamada pecado. E é interessante porque nesse texto, Paulo chama a atenção nossa descrevendo o seguinte, olha, tantos aqueles que têm a lei escrita, quanto aqueles que não têm lei nenhuma, todos eles vão ser avaliados pelo mesmo padrão. Porque Deus colocou a lei escrita dentro dos seus corações. De maneira que você que tem a lei escrita e segue os seus caminhos pela lei escrita, e você que não tem lei, mas segue o seu coração, você também vai ser avaliado. E aí Paulo então descreve a terceira situação, que era aqueles que se colocavam como maiorais, que eram aqueles que se colocavam como os bambambãs, que eram aqueles que se achavam porque tinham sido o povo escolhido, tinha sido o povo eleito, tinha recebido privilégios da pessoa de Deus, achavam que estavam por cima da situação. E aí o apóstolo Paulo, e tu que tens por sobrenome judeu, você que está aí nessa mordomia toda, você é tão culpado quanto os demais. E Paulo então passa a enumerar as razões porque os judeus também vão encarar a ira de Deus. E é interessante porque depois desse ocorrido, depois de chamar a atenção dos judeus, Paulo vai entrar no capítulo 3, descrevendo então, a partir do verso 9, descrevendo exatamente isso. Por quê? Somos nós mais excelentes do que os judeus? Não. Do que os gentios? Também não. Somos todos na mesma situação, pois tanto dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço contrário à vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que eu faço que caminha na direção oposta à vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que eu faço para satisfazer a mim mesmo, em detrimento à vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que eu executo, voltando os olhos exclusivamente para mim, voltando os olhos para os meus prazeres, voltando os olhos para a minha própria vontade, enquanto eu não considero o querer e a vontade da pessoa de Deus. Diante disso, Paulo então enumera para a gente algumas situações, dizendo, olha, fique ciente de algo, que nós já estudamos, não há um justo sequer,
E aí você vai ter pelo menos 4 não há. Não há um justo sequer. Não há alguém que faça o bem. Não há alguém que busque a Deus. E mais ainda, é interessante que nessas pessoas não há temor de Deus. Quando ele chama a atenção, não há um justo sequer, ele está dizendo o seguinte: todos, diante de Deus, são injustos. Porque nas suas práticas, eles são aquelas pessoas que não conseguem atingir o padrão estabelecido por Deus. Você vem à igreja e você fala: eu sou santo porque eu vou à igreja. Deus fala: não. Você não é santo porque você vem à igreja. Mas eu entrego, faço boas obras. Deus fala: não. Você não é bondoso porque você faz boas obras. Isaías capítulo 64, versículo 6 vai dizer o seguinte: as nossas obras, as nossas justiças são como trapos de imundícias. Em outras palavras, é como se fosse aqueles paninhos, eu vou usar aqui o termo um pouco mais metáfora, porque os irmãos vão entender. Lembra aqueles paninhos que as nossas avós usavam, que ficava guardado as 7 chaves, que ninguém podia ver? Lembraram? Era aqueles paninhos ali. Que quando a criança chegava assim: vó, que panos são esses? Menino, sai daí! Porque para ela era vergonha expor aquilo. Hoje, né, se compra lá o produto no mercado e acabou. Mas a Bíblia chama atenção. As nossas obras são como aquilo. Por isso que a Bíblia descreve: o que você faz não é justo. Outra questão interessante é que ninguém busca Deus. O homem, quando parte do princípio de querer estar de acordo com a vontade de Deus, ele está olhando mais por si mesmo. Então, se a gente caminha de baixo para cima, ou seja, do homem para Deus, o homem volta o seu olhar para a sua satisfação plena. Ele tenta barganhar com Deus. Eu dou meu dízimo, o Senhor tem que me abençoar. Eu vou à igreja, o Senhor tem que me abençoar. Olha, eu sou um bom pai, o Senhor tem que me abençoar. Eu sou um bom esposo, o Senhor tem que me abençoar. Sempre sou eu em primeiro lugar. E é interessante isso, pois a Bíblia descreve: olha, esse homem não quer saber de mim. Esse homem busca os seus próprios interesses. E por mais ainda, a Bíblia relata de que, olha, não apenas não há um justo, não apenas não buscam, mas também falta temor. Não apenas o medo. O homem, quando chega diante de Deus, ele chega com medo, como Adão estava diante de Deus quando pecou. Adão, onde você está? Senhor, escondi-me, porque tive medo. E por que o homem tem medo? Porque o homem tem culpa no cartório. É interessante que quando a gente faz alguma coisa de errado, a primeira tendência nossa é se esconder. Eu tenho um pequenininho em casa que quando ele apronta algo, e a gente pega no pé dele, ele corre. E sabe por que ele corre? Porque ele sabe que a batata vai assar para o lado dele. Ele sabe que a coisa vai ficar complicada. E é interessante que quando a gente começa a confrontar ele, ele faz aquela cara, eita, que você consegue apertar, igual o Bernie, fica ali aquele negócio, dificuldade para reconhecer o crime que cometeu, mas acaba chegando ao veredito. Pai, então vai acontecer isso, você vai ficar sem isso agora. A gente se esconde porque a gente tem culpa. E Paulo então descreve que tudo isso diante de Deus é uma questão complicada. Porque qual é o veredito para tudo isso? O veredito não é uma palavra boa que eu vou trazer hoje, pelo menos nessa primeira entrada. O veredito é, verso 19: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Em outras palavras, a lei apresenta para a gente exatamente a condenação. Qual é o papel da lei? Qual é a função da lei? A lei não veio para justificar, a lei veio para expressar, para demonstrar a justiça de Deus, detrimento à sua injustiça. A lei veio justamente para dizer que você e eu, nós não conseguimos atingir o padrão estabelecido por Deus.
Quando Deus lá no Antigo Testamento estabelece a lei, Ele estabelece a lei para dizer para o seu povo, olha, esse é o caminho, essa é a forma que vocês vão ver que sem a minha ação, sem a minha graça, sem a minha presença, vocês não conseguem atingir. A lei, então, ela servia para demonstrar de que o homem era incapaz, que o homem não conseguia atingir a situação estabelecida por Deus. De maneira, a exemplo lá da serpente de bronze, era preciso voltar os olhos, era preciso confiar, era preciso acreditar. Por isso que, pelas minhas obras, pelo que eu faço, pelas minhas ações, não serei justificado. Em outras palavras, não serei declarado justo, não estarei bem com Deus, não estarei em plena harmonia com a pessoa de Deus, não andarei em concordância com a vontade de Deus. A lei servia exatamente para isso, para dizer, sou condenado, estou encrencado. Paulo termina, então, esse primeiro parte, descrevendo o seguinte, em tudo isso que nós vimos, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, é apenas para dizer, você, meu irmão, você, minha irmã, se andar com base nos seus esforços, se andar com base na sua força, você está condenado. Você pode vir à igreja, você pode entregar seu dízimo, você pode ser o melhor esposo, você pode ser a melhor esposa, você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor limpador da igreja, você pode ser o melhor em tudo que você faz. Mas o teu melhor não se iguala à vontade de Deus. Amém? Terminamos por aqui. Brincadeira. Verso 21. Mas agora, ou seja, em contrapartida, depois de deixar esse clima pesado, depois de nós trazermos realmente essa situação penosa, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a solução para a minha vida? Essa semana foi difícil, o pastor vem com uma palavra dura sobre isso. Essa semana foi complicada, eu estou aqui esperando uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, e o pastor vem dizendo que eu sou condenado, ou seja, não adianta o que eu estou fazendo, não adianta nada que eu estou produzindo, e é verdade, meu irmão, não adianta. Não adianta porque a sua situação diante de Deus, ela não melhora se não houver a intervenção de Deus. É por isso que Paulo vai reiniciar o assunto, dizendo o seguinte, mas agora, em contrapartida, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tenha fé em Jesus. Onde está logo o teu orgulho, jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Paulo vai chamar a nossa atenção para pelo menos algumas diretrizes em relação à ação de Deus. E eu quero pontuar, pelo menos em cima dessa manhã, 2 diretrizes e depois concluiremos à noite as outras 2 diretrizes, ou seja, 4 diretrizes. A primeira diretriz que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção é de que a justiça de Deus, ela vai além do nosso legalismo.
A justiça de Deus vai além dos nossos feitos. A justiça de Deus vai além da nossa forma de tentar chegar ao céu. Vai além da nossa forma de tentar agradar a Deus. Porque estabelece-se que a justiça não vem do homem, estabelece-se que a justiça vem de Deus. E é interessante isso, pois Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 6, chama a atenção: olha, se é para ser legalista, eu sou o primeiro. Veja lá, Filipenses capítulo 3, 4 e 6. Ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E é interessante essa maneira como o apóstolo Paulo coloca, porque ele vai depois dizer exatamente isso, tudo isso que nós temos de maneira que venha favorecer a gente, que venha favorecer a minha pessoa, eu reputei como perca. Em outras palavras, como esterco. O homem sempre quer se justificar diante de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 9. O Senhor Jesus chama a atenção em relação a uma atitude errônea do coração do homem. Veja lá, Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Às vezes nós queremos agradar a nós mesmos, mas a justiça de Deus, ela não vem com base na nossa lei, ela não vem com base no nosso esforço, ela não vem com base naquilo que a gente está fazendo. Lei aqui seriam as normas, seriam a forma correta, seria a forma perfeita estabelecida, o padrão a ser seguido. E a palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16, não é pela tua prática da lei, não é pela tua ação. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ainda Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Eu quero que os irmãos olhem esses textos, porque são textos que chamam a nossa atenção para a raiz do que nós temos, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que é então essa questão que o pastor tanto está falando de justificado? Justificação, quando usado tecnicamente, era algo que se dava em relação ao status que a pessoa tinha. Você tinha lá o condenado, o cara foi preso, está condenado à morte, situação dele crítica, vai morrer. Aí vinha o juiz, olhava toda a sua sentença, e ele tinha duas situações: ou ele declarava culpado, ou ele declarava justificado. Se ele declarava culpado, a morte era certa para aquela pessoa. Mas se ele declarava justificado, justo, aquela pessoa estava apta novamente a voltar à plena harmonia. É diferente inclusive, de ser perdoado. John Stott vai chamar a atenção de que, olha, ser perdoado quer dizer o seguinte: o perdão tem a conotação negativa, no sentido de que ele te perdoa, ele te absolve da penalidade e te dá de qualquer uma questão de dívida. Mas isso não quer dizer que você está apto a estar novamente envolvido. Você foi perdoado, legal, você não tem culpa mais. Mas isso não quer dizer que você está pronto para viver junto. Mas a justificação diz o seguinte: você está perdoado e está apto a estar novamente em plena harmonia. Olhando para o ponto de vista de Deus, você está plenamente em sintonia e em harmonia e prontamente a desfrutar novamente o favor e a comunhão de Deus. Quando Deus te declarou justificado, meu irmão, Ele voltou lá atrás, quando criou Adão e Eva, e falou assim: nós podemos ter relacionamento de novo.
Talvez não é a palavra que a gente costuma ouvir nos dias de hoje, já que nos dias de hoje a gente entende que bênção está direcionada àquilo que nós temos em nossas casas. Mas a maior bênção que o homem pode ter tido na sua vida é o fato de poder clamar Abba Pai. É o fato de poder trazer à memória o que Deus fez. E então, Paulo chama a atenção, mas agora se manifestou sem a lei, ou seja, a parte da lei, sem a consideração da lei, sem essa questão do que a lei traz para a gente, se manifestou a justiça de Deus. Conforme nós vemos lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus, através da situação lá com Abraão, 15:6, vai chamar Abraão sobre toda a situação, e Deus fala assim, e Abraão foi declarado, foi colocado, foi imputado como justo. Em outras palavras, foi declarado justo. Qual foi o padrão? Abraão foi declarado justo porque creu. Abraão foi declarado justo porque confiou. E este é o parâmetro que a gente precisa ter. Justiça de Deus, ela vai além das nossas expectativas. Pois é muito interessante a gente sempre querer fazer de uma situação aquilo que a gente pode fazer. Veja Jó capítulo 9, versículo 2. Jó começa toda a sua descrição chamando atenção para um ponto. Jó capítulo 9, versículo 2. E deixem aberto aí que a gente vai avançar bastante, talvez, nesse texto aí, apenas pontuando algumas questões. Jó 9:2 descreve o seguinte: na verdade, sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus? Como é que esse homem pode chegar à plena justificação? E é interessante que desde o versículo 3, Jó vai fazer então uma questão. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endurece contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas, que sem que sintam o que no seu furor transtorna, que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e não sai, e as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a ursa de Orion e os 7 estrelas de câmaras do sul, o que faz as coisas grandes que se não pode esquadrinhar, as maravilhas tais que se não pode contar. Eis que passa por diante de mim, e não vejo, e torna a passar perante mim tão sonido. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que fazes? Como é que eu posso querer barganhar? Como é que eu posso querer me justificar diante de Deus? Ainda em Jó capítulo 25, versículo 4, numa resposta de Bildade a Jó, ele vai chamar a atenção de Jó dizendo o seguinte: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Como é que alguém pode alcançar essa justiça? E essa é a pergunta que sempre vem sendo feita. O que é que eu posso fazer para chegar a essa justiça? O que é que eu posso fazer para me igualar, para poder satisfazer os desejos de Deus? Lucas capítulo 3, versículo 10, Jesus chama a atenção sobre aqueles que chegaram junto a dele, sobre uma situação, e Jesus responde assim, eles respondem assim: Senhor, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos chegar diante do Senhor? Como é que a gente pode trazer uma resposta certa? Como é que nós podemos fazer aquilo que agrada a pessoa de Deus? Ainda em João capítulo 6, versículo 27, novamente, depois de uma outra ocorrência, as pessoas vão chegar diante do Senhor Jesus e falar: o que é que a gente pode fazer para nos agradar diante de Deus, para satisfazer-nos diante da pessoa de Deus? É interessante porque essa é a pergunta que eu e você, nós sempre estamos fazendo diante de Deus. O que é que nós podemos fazer? O que é que eu posso fazer? As pessoas, quando vêm à igreja, a primeira questão que elas falam, e elas chegam é: pastor, o que é que eu posso fazer para eu ser um crente? O que é que eu posso fazer para estar bem com Deus? Sabe o que você pode fazer? Nada. Sabe o que eu posso fazer? Nada. Porque a justiça de Deus, ela é diferente da religião que o homem prega. E só para vocês terem ideia, em Jeremias capítulo 42, versículos de 1 a 43,
Não vamos ler o texto todo, mas é interessante o contexto desse texto. O povo chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, olha, fala com Deus, interceda a Deus pelas nossas vidas, e o que Deus falar nós vamos fazer. Se Deus falar algo bom nós vamos seguir, se Deus falar algo ruim nós vamos fazer também, mas fala com Deus, porque nós queremos fazer algo. E Jeremias vai e fala com Deus, e é interessante a maneira como que Deus descreve para Jeremias. Veja o versículo 7, por favor, coloca para a gente, Nicole. Versículo 7, Jeremias vai chamar a atenção, descrevendo exatamente isso que o povo responde diante de Deus. Disse assim o Senhor, Deus de Israel, versículo 9: quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele? Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Vos plantarei e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais, ó rei da Babilônia, a quem vos temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para fazer livrar das vossas mãos. Sabe o que o povo fez? O povo fez exatamente o contrário. Eles se levantaram, arrumaram o acampamento e correram lá para o Egito, buscar a solução. Esse sou eu e esses são vocês. Nós queremos fazer do nosso jeito. Sempre foi essa a nossa história. Deus sempre usou o caminho de confiar. Deus sempre usou o caminho de você depender completamente dEle. Quando Abraão resolveu confiar plenamente, quando Abraão resolveu descansar plenamente na pessoa de Deus, o Senhor Deus o declarou justo e justificado. Quando eu e você, nós descansamos, como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu que sou Deus, quando nós descansamos exclusivamente nas mãos de Deus e no poder de Deus, nós podemos ter plenamente comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque a justiça, a primeira questão, vem de Deus, não vem de mim, não vem de você. Ela vem de Deus, é Deus quem traz ela. Isaías 45, versículo 8, descreve exatamente isso para nós. A justiça vem dos céus. É interessante, pois essa fala de Isaías chama a nossa atenção, descrevendo que essa justiça ela não é algo humano, ela é divina. Por isso que ela pode mudar a tua história, ela pode mudar a minha história. Por isso que ela pode fazer maravilha na sua vida, de dentro para fora, não de fora para dentro. Segundo, a justiça que vem de Deus, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 15, ela é perfeita. Ela é algo que não tem algo doloso, não tem engano. Jesus Cristo pagou o preço, subiu a cruz do Calvário sem pecado nenhum, para que você e eu que somos pecadores, pudéssemos estar bem diante de Deus. Quando Deus olha para a minha vida e olha para a tua vida, Ele vê exatamente a ação de Jesus Cristo. Ainda, a justiça de Deus é única e ela é eterna. Meu irmão, se Deus é suficiente e capaz para te salvar, Ele também é suficiente e capaz para te segurar, para te garantir essa salvação eterna. Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Deus, na sua justiça, é eterno. E é interessante, pois quando Paulo vai descrever, mas agora manifestou sem a lei a justiça de Deus, Paulo chama a atenção para exatamente o que diziam as Escrituras. Lembra de João capítulo 5, versículo 39, que Jesus diz o seguinte: olhai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Vocês querem atingir o padrão de Deus? Olhem para as Escrituras. E Paulo vai chamar a atenção exatamente isso. Olha, temos a testemunho tanto da lei, ou seja, da Torá, dos 5 livros, como dos profetas, do restante de todas as Escrituras da Torá. Todas elas apontavam de maneira às vezes clara, de maneira às vezes obscurecida, apontavam de que o homem precisava depender de Deus. Eu e você, meu irmão, nós podemos ter uma vida totalmente diferente quando abrimos mão do nosso eu para descansarmos exclusivamente na obra e no querer e na vontade de Deus. Quando o Senhor se torna a razão principal das nossas vidas, não é por força, não é por obrigação, não é por um chicote estralado no meio do seu lombo que você tem que servir ao Senhor. Você faz isso por alegria, por satisfação, por gratidão. Porque você alcançou o padrão mais elevado que o homem poderia atingir, ter paz com Deus.
É isso que Paulo vai chamar a atenção em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados por Deus, temos paz com Ele. Não estamos aqui falando algo que vai simplesmente agradar o seu coração. Estamos falando que você sem Deus, você é um nada. Mas que você com Deus, você passa a ser o tudo. Você com Deus, você tem uma outra realidade. Essa justiça acontece não apenas para algumas pessoas. Ela acontece para todos. Quem? Como isso? Paulo vai chamar a nossa atenção de que essa justiça que foi revelada, ela também passa a ser adquirida pelo caminho da fé. O que é a fé? Firme convicção nas coisas que não se vê, mas que se espera com certeza. Está lá relatado em Hebreus capítulo 11. É um capítulo inteiro transcrito para dizer o seguinte: os homens do passado chegaram às suas estaturas crendo. Chegaram a alguns movimentos fazendo diferença na sua história, confiando. Por que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito? Por que às vezes você quer barganhar com Deus? Por que você acha que pelo fato de você pregar, como é o meu caso, eu sou o pregador da Igreja Batista de Itararé, por que pelo fato de você achar que você é o pregador da Igreja Batista de Itararé, isso te traz algum benefício? Se você está proclamando apenas as verdades de Deus, você não é nada se não for ação de Deus na sua vida. Mas quando Deus entra na sua vida, você torna-se alguém, porque a palavra de Deus diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez. E é interessante essa maneira como o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção, porque se a justiça de Deus atingiu, se o pecado foi capaz de atingir todo ser humano, a justiça de Deus também é capaz de salvar todo ser humano. Se o pecado trouxe uma condenação para toda a humanidade que pela fé se chega à pessoa do Senhor Jesus Cristo também é salva. Paulo vai chamar a atenção disso em Atos capítulo 13, versículo 39, quando ele, descrevendo a relação ao procônsul, ele chama a atenção exatamente nesse patamar. Atos 13, 9 diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, 13:39, perdão, eu vi que tem alguma coisa de errado. E tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele, ou seja, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Ainda mais, nós temos uma transcrição de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, onde a palavra de Deus nos descreve exatamente assim, de que todo aquele que crê, todo aquele que confia, é justificado diante do Senhor. 1 Timóteo 1,15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual, dizia o apóstolo Paulo, eu sou o principal. A salvação, ela é completa. Ela não faz distinção se a pessoa foi um ladrão, ela não faz distinção se a pessoa foi uma prostituta, ela não faz distinção se a pessoa foi um traficante, ela não faz distinção se a pessoa foi um ladrão de colarinho branco, ela não faz distinção se a pessoa foi um pai pedófilo, ela não faz distinção se a pessoa foi a pessoa mais arrogante, ela não faz distinção porque ela não se baseia no que você faz. Ela se baseia no que Cristo fez. E todas as vezes que eu quero olhar para o que eu faço, eu começo a dizer, tal pessoa não está dentro do perfil, tal pessoa não pode chegar lá. Sabe por quê? Porque você está olhando para você. Mas quando você olha para o que Cristo fez, a salvação atinge a todos, sem exceção. É por isso que eu posso dizer que se Fernandinho Beiramar, o maior criminoso do Brasil, creu em Cristo Jesus, ele é salvo para a glória de Deus. Não existe pecado que não possa ser perdoado.
Não existe a ação de pessoas que creram em Cristo que não possam ser justificadas. Não existe ação de qualquer pessoa diante de Deus que possa dizer, esse pecado Deus não alcança, essa ação de pecado Deus não vai justificar. Por isso, meu irmão, se algo te traz pesar no coração, se algo te faz sentir culpado diante de Deus, confesse os seus pecados, pois a confissão, o ato de você chegar diante de Deus, se dá por uma questão muito simples. É muito interessante a maneira, porque a palavra de Deus vai chamar a nossa atenção, de que isso é pelo coração. A gente chega a essa fé, a gente chega nesse estágio diante de Deus pelo coração. É com sentimento, é voltando os olhos para o que Deus fez. Mas é compreendendo, através do seu sentimento, através da maneira como que você olha, a sua ação diante de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 17. É com o coração que você chega ao Senhor. Sim, é verdade. E esse é o ponto. Versículo 17, Paulo vai te chamar a atenção o seguinte: mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Não é por uma questão de obrigatoriedade, tem que partir da volitividade, tem que partir do seu desejo. Você não pode estar aqui por obrigação, você não pode estar servindo ao Senhor porque alguém está colocando um cangaço em cima de você. Você tem que servir ao Senhor porque você entendeu o que Deus fez na tua vida. Então é de coração, é de vontade. Mas mais ainda, Paulo vai chamar a atenção em Romanos 10, versículo 17, que também envolve a tua convicção. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E existe a razão. Você tem que pesar. Você tem que pesar. Sabe por quê? Porque quando você fala, quando você se dispõe a confiar na ação do Senhor, você abre mão da fé falsa. A fé falsa pode ser a fé baseada em obras. A fé falsa pode ser a fé alicerçada no ritual. A fé falsa pode ser a fé alicerçada na sua experiência pessoal. A fé falsa pode ser a experiência religiosa. A fé falsa pode ser alicerçada no sistema. A fé falsa pode ser na sua própria bondade. Mas se você olhar para o texto de Romanos capítulo 3, versículo 24, você vai perceber que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para um ponto bem específico. Sendo, pois, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A fé, literalmente, tem que ser depositada, colocada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso envolve o teu coração, como eu acabei de falar. Isso envolve a tua vontade. De maneira, lembra aquele salmo, me alegrei? Aquilo dali é pura verdade. E a igreja hoje? Vou nada, estou cansado. Você está exatamente externando que você ainda não creu. Você está exatamente externando que você ainda não confiou. Trabalhei demais, sabe? Eu estou cansado, não quero saber. Gente, a maior satisfação que o crente pode ter é quando ele encontra crentes em Cristo Jesus e juntos vão louvar, vão glorificar o nome do Senhor. A maior satisfação que eu e você podemos ter é quando a gente se chega junto e fala, olha, a minha experiência com o Senhor foi essa, meu irmão, passei por isso. Sabe o que fez a diferença com a vida dos apóstolos? A levar eles, inclusive, a perderem a cabeça, levarem eles a ser crucificados de cabeça para baixo, levarem eles a ser lançados em fornalha de fogo. Foi a convicção de que Jesus Cristo tinha morrido por eles. Quando você tem uma convicção de que Deus fez algo por você, qualquer coisa você estará disposto a fazer pelo seu Deus. Qualquer coisa. Não precisa pastor te falar. Não precisa a autoridade da igreja X te mencionar. Você fala, estou aqui, Senhor. É o que eu quero fazer.
É o que eu quero para a minha vida. Caminhando para o final, eu disse que seriam em 2 partes, então, a primeira diretriz, grave isso, meu irmão. A justiça que vem de Deus, ela é suficiente para te alcançar. Segundo, a justiça que vem de Deus, ela é de graça. Ela não depende do que você fez. Ela não depende do que eu fiz. Ela atinge a todos. E ela salva a todos que se chegam à pessoa do Senhor Jesus Cristo, crendo e confiando. Crês tu nisso? Crês tu nisso? Ou você ainda quer lançar-se alicerçado em você? Ou você acha que você pode, de alguma maneira, chegar-se à pessoa de Deus e falar, olha Deus, como o publicano e o fariseu. Lembra? O fariseu chegou diante do Senhor do altar. Deus, estou aqui porque tenho dado dízimo de tudo que tenho. Estou aqui porque eu sou um pleno frequentador do templo. Estou aqui porque faço isso e aquilo outro. Ou talvez você queira ser como um jovem rico que chegou para o Senhor Jesus e disse, Senhor, o que faço para ter a vida eterna? E Jesus olha para ele e fala, bom, vai lá e segue os mandamentos. Ah, Senhor, isso eu tenho seguido desde cor salteado. Então tá bom, vai, pega a sua riqueza e dê aos pobres. Mas o publicano, ele chegava diante do altar, batia no peito e dizia, Deus, sê misericordioso comigo. Sê misericordioso comigo. E sabe o que a Bíblia diz a respeito de um coração que se chega assim diante dele? Há um coração contrito e quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. O Senhor é o Deus que está de braços abertos a qualquer pessoa que com coração contrito e quebrantado chegue diante dele e diga, Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor na minha vida. E eu quero caminhar contigo. Chega, meus irmãos. Chega de querer basear a sua fé em cima das suas forças. Chega de querer basear a sua fé em cima do que você pode fazer. Chega de alicerçar-se em cima do seu eu. Largue mão disso. E lance-se sobre a graça do Senhor. Viva alicerçado sobre tal graça. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Vista-se dessa novidade de vida. À noite nós vamos ver que essa justiça teve um preço. Não saiu de graça, por mais que para mim e para você saiu de graça. Também vamos ver sobre os parâmetros que ela toma nas nossas vidas. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos-nos diante do Senhor. Obrigado pela tua ação, obrigado pela tua justiça. Eu espero que os meus irmãos, ó Deus de amor, não se tenham sentido entorjados, ou embrulhados, ou cansados, mas que possam com seus corações jubilar-se diante do Senhor por tal benefício. Fomos declarados justificados, a justiça de Deus, a justiça alicerçada sobre a fé em Cristo Jesus, a justiça que nos traz o maior benefício de todos. Ah, Deus Santo, é por esse evangelho que nós vivemos, é por esta ação, ó Deus de amor, que nós caminhamos. Queremos ser justos pela fé no Cristo Salvador. Use as nossas vidas, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.